Amém. Irmãos, então, como eu já disse, né, nós estaremos abordando o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Eu vou pedir, então, para a Valquíria estar lendo para a gente. Amém? Amém. Atos, capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Então meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro, o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra nação. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizestes bem em vir. Agora, pois, estando todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas,
Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Galileia, a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo, o que o João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e justificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também estava sobre os gentios e foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou a Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Amém. Amém, meus queridos. Então, para nós iniciarmos, né, como de costume, eu sempre gosto de reiterar e falar para que nós devemos sempre observar as Escrituras, sempre analisar o que está sendo falado e confiar sempre na Bíblia, né? Confiar na palavra, tentar aqui entender o contexto, o que estava acontecendo e aplicarmos, né, para os nossos dias com o máximo de fidelidade possível. Nós vemos assim que essa questão, tem algumas questões aqui que nós já estudamos, principalmente quando nós entramos no capítulo 8, acerca do descida do Espírito Santo. Eu até expliquei ali, porque fica um pouco confuso esse assunto. Aqui no finalzinho do capítulo 10, eu acho que a gente já começa, eu vou dar mais uma explicada, e aí eu acredito que fica um pouco mais claro. Se os irmãos, não sei se os irmãos lembram, no capítulo 8 eu dei uma explicada sobre a descida do Espírito Santo. Nós tínhamos ali aquele personagem do Simão Mágico, que ele já tinha sido batizado, e nós vemos que os discípulos ali, eles foram para lá, porque ouviram que eles estavam recebendo a palavra. Só que eles já tinham batizados, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, né? E eu expliquei ali, fiz tentar diferenciar ali o que é batismo com o Espírito Santo, o que foi essa descida, e hoje vai ficar um pouquinho mais claro. Eu acredito até o Horácio fez essa pergunta na semana passada, porque fica um pouco confuso mesmo, na ordem. Quando que acontecem as coisas? Quando que nós temos o Espírito Santo? Quando que o Espírito Santo desce? É antes do batismo, é depois do batismo? Justamente por causa disso. Que nós vemos aqui no capítulo 8, que depois que eles já tinham sido batizados, né, eles foram lá e oraram para que o Espírito Santo descesse. Por um motivo, né, que eu já até expliquei. E aqui nós vemos que a ordem é correta, né? E eu vou explicar isso um pouquinho mais tarde. Então, peço para os irmãos que prestem atenção, analisem os textos também, sempre confiando no texto acima do que eu vou dizer, ok? Então, aqui, meus queridos, nessa parte aqui, a primeira coisa que nós devemos entender é a questão da cultura judaica aqui, como eram feitas as coisas, e até esse momento aqui as coisas não tinham sido reveladas para os cristãos. Tudo era muito novo, né? Tudo era muito novo, e nós já estudamos, inclusive, até no capítulo 2, ali capítulo 3, até mesmo que quando Jesus se ascendeu aos céus, a última pergunta que eles fizeram para o Senhor Jesus, justamente de quando que ele livraria
Israel, no caso, o povo do Império Romano. Então, eles ainda acreditavam ainda que Jesus era uma espécie de político revolucionário que iriam livrá-los ali do sistema, né, do Império Romano. Então, ali mostra também que até os próprios apóstolos ali, os discípulos, eles não entendiam muito bem o propósito. E aqui nós vemos aqui que as coisas começam a ficar um pouco mais claras, principalmente com relação ao judeu e o gentil. Então, existia esse contexto. E fica muito claro aqui quando nós lemos que os próprios judeus não se misturavam com os gentios. Eu expliquei até um pouquinho ontem na pregação, falando que em Israel, até hoje, o povo mais ortodoxo, se você for para a parte ortodoxa ali de Jerusalém, os judeus eles passam longe de você, justamente porque o judeu ortodoxo, ele até nos dias de hoje, ele acredita que nós somos impuros. Eles vivem nesse mesmo contexto aqui, acreditando nas mesmas coisas. Então, eles não se misturam com os gentios, porque eles acreditam que os gentios são impuros. E aqui nós vemos, né, todo esse contexto e Deus já preparando e revelando aqui para Pedro, e já preparando também, nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 9, o grande personagem que seria, né, no caso, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Então, no capítulo anterior, né, no capítulo 8, nós vimos que ele ainda era o perseguidor da igreja, que houve uma perseguição tremenda sobre a igreja. No capítulo 9, nós vimos já a conversão de Paulo, uma coisa maravilhosa, um momento, né, marcante para o cristianismo, o homem que influenciou a cultura ocidental mais do que qualquer filósofo ou político. Então, foi um momento maravilhoso. Então, nós vemos tudo isso, nós estamos vendo aqui, Deus já preparando aqui para mostrar que não seria mais da forma como era para os judeus. Até então, aqui, estava um pouco confuso e até os apóstolos aqui seguiam a mesma forma dos judeus, de não se misturar. Né? Nós vemos aqui que a primeira coisa que Pedro fala para o centurião Cornélio aqui foi que eles não poderiam entrar na casa de gentil, né? Mas aí Deus estava já revelando para eles, né, como seria a salvação para todos os povos. E então nós vemos aqui esses personagens, né? Essa história começa aqui com o Cornélio, o centurião. O que era um centurião, primeiramente? O centurião era um oficial do exército romano, né? Normalmente, um centurião ele comandava 100 homens. Um outro detalhe que nós vemos aqui, ainda no versículo 1, que o centurião aqui, Cornélio, ele pertencia à corte chamada italiana. As coortes aqui, no caso, elas tinham, no caso, 6.000 homens. Então, cada corte tinha 6.000 homens e o centurião ele era responsável por 100 homens. Só para a gente entender um pouco, era uma pessoa importante. Era uma pessoa importante e nós vemos aqui que o primeiro aqui, convertido, gentil, que mostra aqui na Bíblia, foi uma pessoa importante aqui. Então, nós sempre imaginamos que Paulo foi a pessoa que começou a pregar para os gentios, mas na verdade não. Na verdade, nós vemos que começa aqui. Nós temos uma outra passagem anteriormente que nós já vimos também, no capítulo 8, onde Felipe também prega ali para o eunuco da Etiópia, no caso. Então, nós já vemos já tudo aqui, né? Deus já preparando também para os gentios. No versículo 2, nós vemos algumas características também de Cornélio muito interessantes, que no versículo 2 diz que ele era um homem piedoso, um homem que fazia boas obras, um homem temente a Deus, e ele, inclusive, toda a sua casa. E ele também dava muitas esmolas para as pessoas que precisavam. E aqui o versículo 2 mostra uma outra característica, ele era um homem de oração. Nós vemos que ele era um homem de Deus, né? Era um homem que buscava Deus, que cria no Deus de Israel. E até então, né, ele não conhecia Jesus. Então, ele conhecia o Deus de Israel. E nós vemos aqui que Deus se revelou aqui para ele. E Deus se agradou, né? Deus se agradou aqui com ele, com as esmolas que ele fazia. Uma coisa muito interessante aqui, irmãos, que nós devemos ver,
Deus se revelou aqui para Cornélio, né, com a visão, e o intuito dessa visão era que ele trouxesse Pedro. Justamente ele já estava ali também trabalhando com Pedro, para poder ali revelar para eles que a salvação seria para os gentios também. Mas no versículo 4, tem algo aqui que é importante a gente ressaltar, que quando Deus, o anjo aqui no caso, né, se revelou para Cornélio, ele disse que as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aqui é um versículo que muitas pessoas interpretam errado. Nós entramos aqui na questão de justiça própria, e isso é um perigo, é um grande perigo. Hoje nós vivemos em tempos onde as pessoas elas acham que elas devem fazer alguma coisa para Deus, tanto para receber ou para você achar graça de Deus, ser justificado. E muitos até acreditam que você é salvo por obras. Isso é um grande erro. Nós nunca devemos confiar na justiça própria, mas devemos confiar e entender que não são as nossas obras que nos justificam ou nos salvam, mas as obras de Cristo. Eu sempre gosto de falar isso e é muito importante. No entanto, não obstante, nós vemos que quando nós fazemos boas obras, como ele aqui era um homem de oração, um homem piedoso, que dava esmola aos pobres, isso agrada a Deus. Obviamente, é como nós vemos aqui. Subiu aos ouvidos de Deus, Deus se agradou com ele. Porque ele era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, um homem de oração. E todas essas coisas, obviamente, agrada a Deus. Mas aí que está a questão. Nada dessas coisas nos justificam. Então, nós devemos sempre fazer as coisas porque nós sabemos que essas coisas boas, elas agradam a Deus. Então, nós fazemos por causa disso. Nós não fazemos porque nós achamos que nós podemos chegar em algum lugar ou conseguir algum favor de Deus, de forma alguma. Então, irmãos, nós nunca devemos cair nesse erro. Principalmente o grande erro que nós vemos nos dias de hoje da barganha. As pessoas elas acham que ela vai dar para Deus e Deus vai dar de volta. Isso é um grande erro. Um grande erro. Então, nunca devemos confiar nessa questão da justiça própria, mas entendermos quem nós somos e quando nós entendemos quem nós somos, pecadores, que precisamos de Jesus e que são as obras de Jesus que nos justificam, é nesse caminho que nós devemos trilhar, né? Então, isso é bom a gente entender isso, né? Fazemos boas coisas, oramos a Deus, fazemos boas obras, não porque nós seremos justificados por causa disso, mas fazemos porque essas coisas agradam a Deus. No versículo 6, aqui nós vemos que Pedro ainda se encontrava na casa do curtidor Simão. Né? Curtidor, no caso, a profissão era que mexiam com couros, né? Que transforma a pele, no caso, o processo de transformar a pele em couro. Então ele estava na casa aqui de Simão, e nós já vimos isso, na verdade, na semana passada, porque o capítulo 9 ele termina no versículo 43 justamente falando sobre isso, que Pedro ficou em Jope muitos dias e na casa ali de um curtidor chamado Simão. Eu até no caso expliquei um pouquinho, a casa de Simão curtidor ali no caso existe até hoje. Quando eu fui em Israel, ali em Jope, perto de Tel Aviv, ali mesmo, né? Naquela área da praia mesmo, bem pertinho da praia, existe até hoje. Vários turistas vão lá ainda para visitar a casa ali do curtidor, aqui no caso, né? Então Pedro ainda estava lá, é o que nós vemos aqui. Acabou ali o capítulo 9, dizendo que ele ficou muitos dias e aqui ele ainda estava na casa do curtidor Simão. Versículo 11, nós vemos então a visão que Pedro teve ali, onde foi falado para ele 3 vezes, onde ele viu ali um grande lençol que baixou ali, né, pelas 4 pontas, contendo ali toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e ali disse 3 vezes, mata e come. Mata e come, mata e come. Pedro, não, de jeito nenhum. Nunca comi nada impuro, e mata e come, ele não, né? Ele brigou um pouquinho com Deus ali, né? Deus mandando ele fazer, ele recusou. E ali no versículo 15,
no caso 15, não, 16, né, sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido, né? No versículo 15, isso. Na segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum, né? Então Deus ali, foi o que Deus falou para ele. Obviamente, irmão, se nós olharmos aqui, Deus estava trabalhando com Pedro na questão dessa separação entre judeus e gentio. E nós vemos que essa visão tinha a ver com isso. No entanto, o exemplo que nós temos de aves e de comer também, ele se aplica. Ele se aplica, no caso, no Novo Testamento como algo que também mudou. Se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 25, ele diz o seguinte: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Né? Ele continua o texto ali também, no caso, se tiver uma pessoa que se escandaliza com alguma coisa, por causa dessa pessoa você não coma. Mas aqui a instrução que nós temos é para que nós devemos comer tudo. Tudo é tudo, né? Quando eu falo tudo, tudo é tudo. Devemos comer tudo que nós encontramos no supermercado, né? Sem problema algum. E se nós formos também em Timóteo, capítulo 4, do versículo 4 e 5, nós também vemos essa orientação, que diz o seguinte: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pois tudo, notem bem, tudo. Paulo fala aos Coríntios, tudo no supermercado você pode comer. E aqui ele está falando tudo também. Pela oração é santificado e purificado. Por isso que nós cristãos comemos de tudo, irmãos. Né? Nós comemos, nós oramos e nós comemos de tudo. Né? Com a oração, tudo é santificado e tudo é purificado. No entanto, se alguma coisa escandalizar o seu irmão, aí você, por causa do seu irmão, você não vai comer. Né? Isso não somente para comida ou para bebida, né? Isso em tudo. Se alguma coisa que você for fazer também for escandalizar o seu irmão, você vai deixar de fazer aquilo, justamente para não escandalizar o seu irmão. Né? Mas com relação à comida, nós, né, cristãos, nós podemos comer de tudo. Né? E aqui nós vemos que, na visão, Deus fala para Pedro isso, né? Não chamar de impuro o que Deus purificou. E se as coisas são purificadas por oração, se está purificado, não é mais impuro. E aí nós continuamos aqui no versículo 23. Pedro aqui vai ao encontro de Cornélio. No versículo interessante aqui que nós vemos a recepção de Cornélio. Quando Cornélio recebeu Pedro, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar perante Pedro e o adorou ainda. Né? É o que o versículo 25 diz: aconteceu que indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se lhes aos pés, o adorou. E aqui eu acho interessante, isso é algo padrão, no Novo Testamento todo o que Pedro fez. Nós vemos no versículo 26, mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Isso é muito bonito, né? Eu gosto muito de todas as atitudes. Essa não é a primeira vez que Pedro fez isso, né? Então, nós vemos que eles sempre tiravam, nós não somos nada, né? Eu sempre gosto de falar, até como o grande apóstolo Paulo fala, o principal dos pecadores. Eles sabiam quem eles eram, né? E nós vemos aqui mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eles sempre fazem isso, eles tiram o foco deles e colocam sempre em Jesus. Né? Isso é maravilhoso, irmãos. Esse é o padrão bíblico que todos nós devemos seguir, reconhecer quem nós somos, reconhecer que tudo é sobre o nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. E aqui Pedro recusou ser adorado por Cornélio, dizendo: eu sou homem como você, né? Não sou digno de adoração. Né? E isso é importante nós falarmos também, meus queridos, porque é comum nós vermos pessoas até idolatrando ou até adorando, né? Líderes religiosos de outras religiões, e nós vemos também uma certa idolatria, até mesmo no meio evangélico, com líderes. Isso porque as pessoas acham que os líderes, talvez pelo fato de ser um líder, um pastor, ele é mais santo que você. Mas não é, irmãos. Ninguém é mais santo que ninguém.
Não existe uma casta privilegiada, nós somos todos iguais. É um corpo, eu sempre gosto de falar isso, existe um corpo, né? Existe funções diferentes nesse corpo, uns pregam, uns diáconos, outros ajudam, outros oram, outros... Então, são vários ministérios, né? Onde o corpo existem funções diferentes. E nenhuma função é maior do que o outro. Todos são essenciais no corpo de Cristo. Agora existe o cabeça. O cabeça, sim, é o maioral. Ele é maior que todos. E a ele toda a honra, toda a glória, que é o único, o Senhor Jesus Cristo. Então é bom, interessante nós entendermos isso e não idolatrar pessoas, irmãos. Não devemos idolatrar, dar uma ênfase maior no líder evangélico, ou talvez pelo status da pessoa também. Nunca, jamais. Devemos tratar todas as pessoas iguais e saber que todos nós somos iguais. Meus queridos, existe um princípio básico na Bíblia que diz o seguinte: somente a Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Ou seja, o único digno de adoração é o Senhor. Ninguém mais, nenhum homem é digno de adoração. Somente o Senhor é digno e somente Ele deve ser adorado, né? E esse princípio aqui continua, né? E somente a Ele prestarás culto. Por isso que eu sempre bato nessa tecla e gosto de enfatizar: o culto é só para o Senhor. Nós devemos fazer um culto do início ao fim, totalmente, desde as orações, desde o louvor. Os louvores devem ser entoados em adoração totalmente, né? E a pregação deve ser fiel à palavra de Deus. Então, eu sempre gosto de falar isso, até mesmo para que nós venhamos sempre estar lembrando disso e sempre seguindo nessa linha, entendendo que o culto é somente a Deus e somente Ele é digno de adoração. Todas as homenagens no culto devem ser dirigidas somente para o Senhor. Eu sempre falo, tem vários costumes hoje, né, no meio evangélico, onde cantam parabéns para pastor, fazem festa no meio do culto. Eu sempre falo, irmãos, nós podemos fazer de tudo. Nós podemos fazer piquenique no parque, podemos sair, vamos comer um churrasco, podemos fazer um monte de coisa fora do culto. Quer cantar parabéns para o irmãozinho, para o pastor, para a mulher do pastor? Canta depois do culto. O culto não, irmãos. Aquele momento de uma hora e pouquinho que nós fazemos é só para o Senhor. Nós devemos entender o que é um culto. E entender que o culto é somente para Deus. E todas as homenagens no culto devem ser dirigidas ao Senhor. E, portanto, meus irmãos, não adorem nada além do Senhor. O único digno é Ele. E aqui nós vemos no versículo 28 que aqui nós vemos a questão do judeu, né? Que não podia o judeu ele ir na casa do gentio. Isso aqui, Pedro, né, falando para ele, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas aí ele dá a resposta aqui: Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então aqui a gente já vê Deus já se revelando para o apóstolo Pedro aqui e anunciando, né, que o evangelho era para todos. E aqui nós vemos que, na continuação, que Cornélio explica o que aconteceu, que o anjo pediu para que ele buscasse Pedro. E nós vemos em seguida, a partir do versículo 34 e 36, que Pedro explica justamente isso, né? Eu vou até dar uma lida para ficar um pouquinho mais claro, né? Do versículo 34 ao versículo 36. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, né? Ele é o Senhor de todos que creem, né? Os que creem também não vão prestar conta, o juízo para eles, né? Mas quando eu digo aqui é questão de salvação a todos, irmãos. Nós vemos um evangelho universalista hoje em dia, que as pessoas falam que a salvação ela é para todos, né? E tudo acaba em pizza.
Então a gente vê uma grande desordem hoje em dia, até falta de reverência, falta de zelo, justamente por isso. As pessoas acham que Deus não vai ter ninguém por culpado. Então isso aí também é um grande perigo que nós vemos nos nossos dias. As pessoas usam muito João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que aquele crê, né? Então é limitado àquele que crê, aquele que entregou a vida a Jesus, né? Será salvo e terá salvação. As pessoas, elas usam muito esse todo, né? Todo mundo, né? Mas o próprio versículo fala que é todo que crê. Não é exatamente, propriamente, todas as pessoas. E a Bíblia, quando ela fala de todo ali, todo o mundo, no caso, o mundo jaz no maligno também, a Bíblia diz isso. Então, quer dizer, então, que todos estão perdidos? Não é isso, né? Então, nós devemos entender ali que o mundo ali são pessoas, e é justamente o que está falando aqui no texto. Deus não faz acepção de pessoas. São pessoas de qualquer lugar, pode ser da África, pode ser do Brasil, pode ser dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Deus não faz acepção de pessoas. E aqui mesmo o texto fala isso, né? Qualquer nação, aquele que teme, aquele que crê. Então nós vemos ali João 3,16 está falando isso, todo aquele que nele crê. E se nós olharmos no último versículo do capítulo 3 de João, fala, aquele que crê no Filho terá a vida. Todavia, aquele que se mantém rebelde, né, a ira de Deus permanece sobre eles. Então nós devemos entender isso. O cristão, ele crê no Senhor Jesus. E ele não somente crê, ele obedece. Né? Ele obedece ao Senhor. Ele obedece os mandamentos. Se você não obedece ao Senhor e não segue o Senhor, você é mentiroso. Né? O apóstolo João fala nas suas cartas isso, né? Que se você fala que você crê em Jesus e não ama os seus mandamentos, você é mentiroso e não segue os seus mandamentos. Então, o cristão, na verdade, ele crê e ele obedece, ele segue o Senhor. E é preciso haver regeneração, né? É preciso haver mudança de vida. Nós não devemos, meus queridos, entrar nessa teologia universalista que tudo acaba em pizza e achar que a gente pode viver as nossas vidas de qualquer jeito. Não é assim, meus irmãos. As coisas de Deus são sérias. Se trata de um Deus santo que odeia o pecado, né? Deus e pecado, eles são totalmente opostos. Deus, ele é tão puro, tão santo, que os olhos do Senhor não veem o mal. Esse é o nosso Deus. Então, nós devemos entender quem ele é, né? E que nós devemos ser santos como ele é santo. Então, nós vemos aqui que Pedro explica. E aí, a linha cristocêntrica, que eu sempre falo. No versículo 36 mesmo, ele já começa. E do 37 ao 43, nós vemos aqui que ele fala do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui que quando Cornélio foi tentar adorá-lo, ele tirou dele e falou, não, sou apenas um homem. E o discurso deles é sempre esse. Eles sempre terminam testificando sobre o Senhor Jesus, no qual aqui ele fala que dele todos os profetas dão testemunho. Ou seja, a Bíblia toda falou do Senhor Jesus, as profecias messiânicas, salmos, os profetas. Então nós vemos, tudo apontava para o Senhor Jesus. E esse é o padrão que nós devemos seguir, irmãos, e entender. É tudo sobre o Senhor Jesus. Eu sempre falo, a Bíblia não é difícil de entender, não. As pessoas falam, não vou ler a Bíblia ela é muito difícil de se entender. É nada, é muito fácil. Cristo. Cristo é a palavra que você deve entender. Cristo é a palavra que é o norte. Nós devemos olhar para Cristo, sempre seguindo Cristo. A Bíblia toda aponta para Cristo, irmãos. Então, eu não vejo essa dificuldade toda que as pessoas veem. O problema é que as pessoas têm deturpado o Evangelho, né? Elas não têm seguido somente Cristo como a Bíblia orienta. E aí é um grande engano, né? E aqui, finalmente, nós chegamos na parte final da descida do Espírito Santo aos gentios aqui. E aqui eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Então nós vemos que Pedro, aqui no caso, pregou sobre Jesus, apresentou Jesus aqui para eles e explicou tudo. E enquanto Pedro estava falando sobre o Senhor Jesus, anunciando que dele todos os profetas deram testemunho, o Espírito Santo então desceu sobre todos eles. E nós vemos aqui que no último versículo, o Pedro ordenou que eles fossem batizados. E aí que entra a questão que eu falei que às vezes existe uma confusão.
No capítulo 8, no versículo 16, nós vemos que eles tinham sido batizados, mas não tinham o Espírito Santo. E aí Pedro foi para lá justamente para orar para que eles, né, recebessem o Espírito Santo, né? E aí nós vemos aqui é o contrário. Aqui eles estavam sendo evangelizados e aí eles receberam o Espírito Santo. Foi o contrário. E aí a nossa pergunta é, por que que isso aconteceu? Voltando aqui para o capítulo 8, nós vemos que eles viram que... Começa aqui o capítulo 8 com a perseguição da igreja. E nós vemos aqui que eles viram que o evangelho estava sendo anunciado ali e eles foram preocupados para lá, porque eles tinham sido... O versículo 16 fala isso, né? Porque não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor. Por que isso? Né? Porque nós imaginamos que primeiro o Espírito Santo vem na gente. Porque se o Espírito Santo não vir primeiramente na gente, não há conversão. Primeiramente, nós somos convencidos do nosso pecado pelo Espírito Santo. Eu sempre falo isso, né? Que o próprio arrependimento e a própria fé. A fé é um dom de Deus que é dado a nós. Se Deus não dá a fé para nós, se o Espírito Santo não produzir arrependimento no nosso coração, ninguém se converte. Então é uma obra soberana de Deus, do Espírito Santo. Então, para que haja conversão, é necessário que o Espírito Santo, que Deus quebre o nosso coração primeiramente. Então, como eu disse aqui, nessa ordem, no capítulo 10, como nós estamos vendo, é a ordem que nós acreditamos ser correta, né? Pedro estava pregando aqui a eles, e aí nós vemos o Espírito convenceu eles, desceu a eles, e aí dons foram manifestados aqui, e eles creram. E aí depois o que aconteceu? Vão ser batizados. Pedro ordenou a eles, sejam batizados. Esse é o processo normal que acontece com todos nós, irmãos. Em um determinado momento, ouvindo a palavra de Deus, porque a conversão vem pelo ouvir da palavra, aqui, ó, Pedro estava pregando para eles. Eles ouviram a pregação do Evangelho, o Espírito Santo desceu, quebrou o coração deles, eles se converteram, e aí eles foram batizados. Esse é o processo normal e comum. Agora, por que no capítulo 8 foi o contrário? A explicação nós vemos aqui no próprio Simão Mágico, né? Como eu já expliquei. Nós vemos que o próprio Simão Mágico, no versículo 13 do capítulo 8, diz: o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado. Notem bem. Então aqui eles estavam sendo batizados, mas com a motivação errada. Nós vemos aqui que o próprio Simão depois viu que quando os discípulos, né, os apóstolos aqui no caso, estavam orando para que descesse o Espírito Santo para convencer eles. E aí nós vemos que eles se convenceram, mas Simão não. E Simão quis fazer o quê? Viu que muitos prodígios estavam acontecendo quando o Espírito Santo desceu e quis comprar o dom de Deus, né? Então nós vimos, ele já tinha sido batizado, mas ainda, olha a mentalidade dele, ele queria comprar o dom de Deus, ou seja, ele não tinha se convertido ainda, né? E aí nós vemos que o próprio Pedro fala para ele: você não tem parte nesse ministério, né? Ou seja, porque ele não se converteu, né? Ele não se converteu. Então aqui, por que foi diferente aqui no capítulo 8? Foi justamente por causa disso. Eles estavam sendo batizados, mas não tinham se convertido ainda, que é o processo natural que nós vemos aqui no capítulo 10, e eu mesmo também me converti assim. Meus irmãos, eu lembro, na minha conversão, eu era um doidão, né? Não criei nada, não gostava de evangélico, eu sempre falava que eu não queria numa igreja evangélica. Fui por insistência de alguns amigos, né, que tinham se convertido, fomos lá, e eu ouvi a palavra e fui tocado pela palavra. Eu lembro que eu fui tocado de uma forma que eu caí no chão, eu fiquei chorando por 40 minutos. E assim, eu entendo que isso foi o Espírito Santo. É exatamente o que o Espírito Santo faz com a gente na nossa conversão. Ele quebra nosso coração. E se ele não fizer isso, irmãos, não tem conversão. A obra da salvação, o próprio profeta Jonas fala que a salvação pertence ao Senhor. Então nós vemos aqui, esse é o processo correto, né? O Espírito Santo desce em nós, né? Quebra o nosso coração. Muito interessante também a gente não confundir isso com dons. Dons é uma coisa. E nós vemos os dons manifestados toda hora. As pessoas se convertiam, o Espírito descia, os dons eram manifestados, só que dons é uma coisa. Dons eu expliquei, né?
Ali no capítulo 12, Paulo explica os dons, né? São diversos, todos eles que estão na Bíblia aqui são os dons, mas uma coisa é a descida do Espírito Santo, a conversão que gera regeneração. Outra coisa é os dons, né? Que também são produzidos pelo Espírito Santo, tá? Espero que tenha ficado um pouco mais claro, tá? Mas de qualquer forma também a gente pode estar tirando as dúvidas agora, tá? No final eu vou fazer uma oração, então vou pedir então para o Charles já estar finalizando a gravação, e aí eu faço uma oração para a gente terminar.